Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Bem-vindos a mais um episódio do Memórias de Valdemaceira. Estamos a gravar um episódio hoje com a Ana Castro, que acedeu a vir falar connosco. Obrigado, Ana. A Ana, eu já tinha falado com ela há algum tempo, na altura não foi possível, e agora estávamos aqui já até a conversar, e a Ana estava-me aqui a falar da importância que o pai teve na sua vida, porque no fundo o teu pai educou-te um pouco para não aceitares determinadas coisas que se viviam naquele tempo aqui em Portugal, não é? Porque se calhar terias que ir para outro sítio ou para outro país morar ou viver. Fui criada por um pai que me disse que eu não pôs uma filha ao mundo para ser educada num sítio em que as mulheres precisavam da autorização do pai ou do marido para ter um passaporte, uma coisa muito simples, ou trabalhar, ou tirar um curso superior. Portanto, eu estava destinada a estudar para a França. Deu-se o 25 de Abril, foi uma coisa fantástica. Mas esse peso da ditadura, durante muitos anos, ainda não saiu. Sentes que não? Sente-se. Os povos da Europa passaram por uma guerra que a gente não passou, porque não entrou diretamente no conflito, mas esse peso está tão enraizado ainda nas pessoas que a gente apanha estas conversas do Chega em que as pessoas abanam e dizem: sim, senhor. Pois é. Coisa que não havia quando eu era miúda em Valdemaceira. Não havia nada disso. As pessoas pobres ou ricas eram todas aceites e toda a gente achava que todos tinham as mesmas oportunidades, que podiam ir estudar ou podiam fazer outras coisas. Ninguém criticava por isso. Mas nem todos tinham as mesmas oportunidades. Não, porque havia muita pobreza. Eu lembro-me quando vim de Cascais e depois a minha mãe começou-me a deixar sair para ver as casas das outras amigas, fazia-me coisas muita confusão. Era as casas com terra batida, sem piso, a ausência de casas de banho, o não saberem o que era, por exemplo, shampoo. Eu lembro-me de roubar shampoo em casa porque eu fazia-me confusão de lavarem a cabeça com sabão, com sabonete. Camas feitas de troncos de árvores com casca e só martelados, tipo enxerga. Sim. Foi uma coisa que eu depois chegava à casa e contava. As traseiras das casas, os quintais, eram todos com palha ou urso ou uma coisa qualquer, sim. onde os animais aquilo faziam uma porcaria e era uma realidade totalmente diferente. Cozinharem a lenha. Mas tu, essa realidade não passaste? Não, eu nunca passei por dificuldade nenhuma. Eu venho para aquela casa morar, venho de Cascais de uma vivenda. Portanto, não nasceste cá? Não, nasci em Cascais. Nasceste em Cascais na mesmo? Avenida de Sintra. E quando venho para aqui, porque meus pais fizeram esta casa e depois resolveram de vir mesmo para aqui, há um choque. Porque eu estava habituada a já haver máquina de lavar. Em 64, em Lisboa havia máquina de lavar. Havia esquentador. As pessoas não sabiam o que era. Tu vieste para cá com que idade? Tinha 5 64, anos. 65. Ter água corrente com esquentador, uma casa de banho, as pessoas não tinham nada disso. Eu lembro-me de levar alguns meus miúdos da minha geração para escreverem à máquina, porque eu tinha o meu pai não escrevia à mão, e aquela coisa de escrever à máquina e ter químico, papel químico. Mas isso ainda é muito mais
Porque eu lembro-me perfeitamente de escrever à máquina ainda. Sim, mas ninguém sabia o que era uma máquina de Pois. escrever. Porque tu, entre 74, que eu tenho 14 anos, quando tu tens noção das coisas, já havia tudo. Porque depois de 74, as pessoas tiveram acesso aos automóveis, ou às televisões, Mudou essas tudo, coisas. sim. As pessoas não tinham televisão, não tinham carro. Eu lembro-me da minha mãe fazer de táxi, porque havia a caminhonete do Faustino e o carro da minha mãe. Quando acontecia uma coisa qualquer, ela ia ao Monte Pio. E lembro-me de ir enrolada numa manta, de noite, dela me chamar, porque foram tocar à campainha, porque alguém que estava mal, e ela levou ao Mas vinham Monte os Pio. médicos, vinham a casa também. Vinham. Eu lembro quando tive sarampo, que tive muito mal, a minha mãe, que era muito ansiosa, chamou de manhã o Dr. Sousa Machado, que era médico em Alfeizerão, e depois à tarde o Dr. Rosado Lourenço, porque eu continuava com muita febre e muito mal. E lembro-me do Rosado Lourenço dizer: ó filha, isto não se cura num dia, já chamaste o Machado de manhã, estás-me a chamar à tarde, a miúda não fica boa. Mas chamavam quando havia dinheiro, porque não havia Serviço Nacional de Saúde, não é? Pois. Era tudo pago. E aliás, as pessoas, eu também nasci aqui em Valdemaceira, houve muita gente que nasceu. Mas eu nasci em casa, em Cascais, Também eu. mas em casa. Também nasci em casa. Porque, sim, nascia-se em casa. O meu pai dizia-me, explicava-me que só os indigentes é que nasciam na maternidade, na Alfredo da Costa. Então, Porque não tinham dinheiro para pagar a uma parteira ou a um médico para ir a casa e então iam para a maternidade. Portanto, eram as pessoas de classe muito baixa engraçado. que pariam em Lisboa, no caso Sim, de Lisboa, sim. porque eles explicavam porque é que eu nasci em casa, com uma parteira, uma enfermeira parteira e um médico a supervisionar, porque tinham dinheiro para pagar isso. No meu caso foi a Dona Isilda. A Dona Isilda, que eu relato numa coisa que escrevi há muito tempo, meteu metade da população das Caldas neste mundo e mandou a outra Dezenas para o para o outro. outro. Pois, E havia também a Dona Ifigénia, não era? essa é mais antiga. Pois. Que eu já não conhecia. A Dona Isilda conhecia quase até à hora da morte, porque por uma contingência... foi? Sim, porque a Dona Isilda era amiga da mãe do Zé Luís da Gazeta. E eu cheguei a vê-la já muito velhinha e de conversar com ela. Pois, ela aqui fez vários partos. A minha irmã também foi das últimas a nascer em casa. Não, a senhora era muito boa parteira e tinha o apoio de um médico, se fosse preciso para chamar. Havia isso. Havia o doutor Machado, que era o médico de Alfeizerão, que era o chamado médico dos pobres, como tinha sido o Vieira Pereira. Vinham se fosse preciso alguma coisa, se a coisa se complicasse. Mas ela estava tão tinha feito à vontade, tanto parto, tanto com aquilo, sim, não era uma pessoa que fosse receosa. Possivelmente um parto sentado ou de cesariana teriam que levar previamente para o hospital, não sei como é que faziam. Pois. Porque esses Mas não há assim relatos de coisas que tenham corrido muito mal. Nada, nasceram todos. Eu lembro-me do meu sobrinho Jaime, com 5 quilos, e nasceu. 5 quilos é uma coisa doida. Era terrível. Porque eu recordo o dia a seguir dele ter nascido, eu fiquei em casa da minha tia com a minha prima Estrela e depois de ir para casa ver o miúdo e a minha mãe meter no carro o neto e a mim e ir ao Correio de Sousa, ao pediatra às Caldas. E lembro-me da conversa, a primeira coisa foi ele perguntar: mas a senhora explique-me lá, quem é esta e quem é este menino? E a minha mãe dizia: este é meu neto, esta é a minha filha. E este menino nasceu e eu acho que o menino não é normal, porque ele era tão grande e estava todo deformado. E lembro-me das palavras dele, para mim, que era estar quieta, a menina está quieta, e para o meu sobrinho, para a minha mãe, dizendo: o seu neto é normal, não tem problema absolutamente nenhum, está tudo isto bem. vai ao sítio. Está tudo bem com ele. É. Lembro disso. Aqui nestas coisas que tu escreveste aqui há algum tempo, falaste também na homossexualidade aqui em Valdemaceira, que era aceito por toda a gente. É uma coisa que não havia censura. As pessoas eram diferentes, tinham uma escolha sexual diferente, mas eram integrados normalmente. As pessoas chamavam-nos para trabalhar ou conviviam Havia com o eles. Valentim, não é? O Valentim, que era conhecido, um senhor que eu não sei o nome, que lhe chamavam Bom Barralense, e havia pessoas que eu não sei se posso falar. É melhor não. Pronto, estão todos mortos, mas têm filhos. Pois, e, exatamente. pronto, não interessa.
E ninguém ligava nenhuma a isso. O Valentim vinha lavar o carro da minha mãe. E era fogueteiro na festa? Sim, não tinha mal nenhum, ninguém. Ele às vezes era um bocado rejeitado porque ele tinha um feitio bastante conflituoso, não era um tipo acessível, era uma pessoa... Era o homem dos treclarecos, chegámos a ir lá várias vezes. Era muito, mas eu isso nunca... Porque ele picava, não é? Ele ficava... Ele era uma pessoa... Lembro-me da mãe dele. E da mãe ter pedido, a minha mãe disse isso muita vez, ter pedido para olharem para o filho. Ah, foi? Foi. E lhe darem trabalho. Ele, com a minha mãe nunca teve problemas. Não te lembras o nome da mãe dele? Como é que ela se chamava? Não te lembras? Tinha assim um nome meio esquisito. Morava ali para baixo, para o sítio onde morava o tio Lagarto. Ah, era? Tenho essa memória, mas não me lembro. Lembro da cara, mas não me lembro do nome. E ninguém queria saber disso para nada. Isso era a vida pessoal do homem. Ele não fazia nada em público, nem não ligavam nenhuma. Como não ligavam outras coisas, como o alcoolismo, que era uma coisa muito presente. Mas, por exemplo, não me lembro de nenhum relato de violência doméstica. Porque as mulheres tinham um papel tão forte, os homens andavam embarcados e elas controlavam o dinheiro, os filhos, a educação e a casa. E mesmo que eles bebessem depois de vir, as mulheres não protestavam, eles não eram violentos. Lembro do Fausto, do Ramboia, que eram pessoas bebedores excessivos, mas não eram conflituosos, não bebiam e depois caíam para o lado, mas não criavam problema nenhum. Ao facto do Lonas, do Enxadinha... E o Lonas, eu já não lembrava do Lonas. Do Lonas e do Enxadinha, que eram irmãos, solteiros, também bebedores excessivos, mas eram pessoas que cavavam o dia todo. As pessoas trabalhavam na agricultura. Estavam tão cansadas, já não... Eram alimentos. Por isso é que o Salazar dizia que vinho é dado de comer a 1 milhão de portugueses. Não só por causa dos produtores, mas porque as pessoas trabalhavam que nem cães, acabava varro e sem se cansar estavam alcoolizados. Bebiam e depois quando iam para casa já trabalhavam de sol a sol, já iam de tal maneira que adormeciam. Era uma coisa que não era criticado, nem ninguém dizia, olha, fulano tal é bêbado. Não, isso não... Temos a Tasca do Clemente, que era um sítio... Porque o Clemente tinha uma particularidade. Além de ser uma joia de homem, que eu lembro-me, por exemplo, brincar com a Isabel, e qualquer coisa que dissessem de bem da filha... Era Clemente, o próprio nome dizia isso. Vinham-lhe as lágrimas aos olhos. É verdade. A tia Silvina era uma mulher também muito pacífica, sim. Os dois muito acalmos. Tenho memórias disso. E não se enervavam com nada. Eram mesmo pessoas calmas, boa gente. E ele também bebia uns copos. Bebia bem, sim. Pronto, mas a mulher também não se chateava com isso, aceitava esse facto. Mas era aquela coisa de... Mas ele também não tranquilo. fazia, não tratava mal a mulher, nem tinha um bom vinho. Tinha um bom vinho, toda a gente tinha bom vinho. Pois ele tinha uma particularidade, ele bebia com os clientes, coisa que o Chico Feijão ou o Zeca já não bebiam. Pois, eram mais perto. Não bebiam com os clientes. Mas o tio Clemente era uma joia. Eu brincava muito com a Isabel, porque andámos juntos da 1ª à 4ª classe, e lembro de ir para lá, a mãe dela, a tia Silvina, uma joia, e ele era uma joia, mesmo boa gente, e sensíveis, de bom trato, e o facto de ele beber, ninguém ligava nenhuma a isso. Então, a tua primeira fase em Valdemaceira, portanto, chegaste aos 5 anos para cá? Fui para a escola, nessa altura brincava muito com o Carlos Feijão, com o Zé Menais, com a Milita, a mulher do Carmona. A Milita. A Milita brincava muito com ela. E com a Anita do Lagarto, ela era a Anita do Lagarto e eu era a Anita do Castro. Porque somos as duas Ana Marias. Cação do Fausto, que era ali por trás, com o Pedro Caldiano, porque o meu pai, a dada altura, fez-me, aquilo tinha pinhal, fez-me um baloiço, uma espécie de um parque de sítios, os miúdos iam para ali todos brincar. E para a minha mãe devia ser maravilhoso, porque estava sob controle, e para os outros também era, porque... Mas já aí havia algumas coisas de diferença. Por exemplo, nos lanches, o Feijão comia sempre uma vianinha do Teixeira, comia. Andava a ratá-la, que não comia nada. Com fiambre do Frias. Tudo de primeira. Tudo de primeira.
A minha mãe obrigava-me a comer iogurtes, coisa que eu odiava, dava-o à ação do Fausto, que ela ainda há pouco tempo se lembra disso. Ela comia-me e eu voltava com o copo que era de vidro e estava feito o lanche, porque eu testava aquilo. O Nés era o que comia mais. A mãe fazia-lhe um pão de 22, chamava-se na altura ali com uma omelete ou com os ovos mexidos, o gajo comia aquilo tudo, pá. Eu e o Carlos, o Feijão então não comia absolutamente nada. E elas supervisionavam isso. E depois o nosso coisa era tentar que os outros nos comessem a comida. Alguns também não queriam, ninguém passava fome, aliás, destas pessoas. Esse grupo era o teu grupo aqui no Almacém? O meu grupo era a Milita na primeira fase, depois o Feijão, que era vizinho, o Zé Menaias, a Anita do Lagarto, a São do Fasto, o Pedro Caldiano, e depois numa segunda fase o Tónio Carlos, porque morava ali filho da amiguinha, como a gente lhe chamava, a Matilde, e o Tónio também brincava muito com ele, e depois mais tarde com os mais velhos, e com a Rosa do Venâncio, pronto, porque a Rosa foi a única pessoa da minha geração que foi estudar para o ensino superior. E nós tínhamos afinidades, éramos as duas que saíamos à noite, as outras já não saíam, e os pais achavam... Ela esteve aqui a falar também disso. A gente não fazia nada de mal, é uma coisa impressionante. Nunca não houve intimidade com nenhum de nós, entre nós. Porque não calhava? Ou não, era uma regra? Não era regra, era como se fosse uns irmãos todos que iam, isso nem nos passava pela cabeça? Não, senhora. Tanto que não há nenhum namoro... Nem naquela fase ali na adolescência? Não, nem no meio nem no fim. Nunca houve nada. Mas não era discutido sequer, era uma evidência. Tanto que nenhum de nós casou entre si ou teve algum namoro entre... Por acaso, outro dia também falámos nisso, já não sei com quem esteve aí. Não havia absolutamente nada. Com o Zé Bá, com o Fernando, com o meu primo Fernando, com o João Boia, que vinha ao fim de semana e nas férias grandes. Ou se houve, ninguém soube. Não houve. Não houve. Houve depois da Rosa ir para a universidade, aquele namoro fatídico com o Assis, que depois... Ela, quando eu me casei, lembro-me disso sempre, foi-me ver aqui vestir uma roupa banal. Eu casei-me com um vestido quase para o roxo, porque de quaresma, não é de alegria, porque eu pensei muito, estou casada há 42 anos e achei sempre que o meu casamento ia dar um fiasco. A sério? Sempre. Tive-me a casar, ia na véspera e no dia, sempre a dizer, isto, pronto, mas é possível. Mas estás casada ainda? É resolúvel. Porque casei com uma pessoa, a gente quando casa nunca deve ser por paixão, com uma pessoa que é talvez o meu melhor amigo, uma pessoa que me respeita muito, eu respeito a ele, somos parceiros, sócios e nunca ultrapassámos os limites que num casamento, eu farto de explicar isto à malta mais nova, há limites que a gente nunca pode ultrapassar aquela barreira, a partir do momento que ultrapassam a outra acabou, e os limites normalmente são de língua. Há coisas que não se dizem e é a aceitação das qualidades e dos defeitos de cada um. Eu aceito como ele é e ele aceita-me como eu sou. Eu sou ateu, ele é católico, eu gosto de umas coisas, ele gosta de outras, ele gosta de futebol e tem clube, eu não tenho, detesto, não interessa nada. Cada um tem que fazer o seu percurso profissional e fazer as suas escolhas, desde que não interfira com o bom nome nem com o ser do outro. Isso é o tal limite. A gente não pode fazer nada que vá poder meter em choque o nosso marido ou a nossa mulher, ou colocá-los numa situação de fragilidade, ou sequer falar nas fragilidades do outro, porque a gente ao fim dos anos apercebe-se dos pontos fracos. Isso é tabu, porque tivemos informação privilegiada. Exatamente. Não podemos usar. Exatamente. Portanto, é uma questão de bom senso e de respeito. Mas então aí na tua adolescência, voltando um bocadinho atrás, essa tua adolescência como é que foi vivida? Maravilhosamente. Uma coisa... A Rosa falou aqui das idas a acampar, fomos acampar os três, eu, ela e o Feijão, para Peniche, isso foi uma odisseia, 15 dias sem dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro, os nossos pais davam-nos pouco dinheiro, graças a Deus.
Então foi terrível, porque aquilo levámos uma frigideira, um tacho e depois fazíamos umas porcarias quaisquer. Eu deitei o tacho e a frigideira, que a minha mãe depois fartou-se de ralhar, fora, porque aquilo estava tudo um nojo e divertimos-nos muito, tínhamos aquela cumplicidade entre nós, mas fomos para lá passar fome, num dia que apareceu lá o pai de um de nós, já não sei. Não foi do João, não foram do carro Fomos no carro da polícia. Da polícia. Fomos. O João é que nos foi lá pôr. Levou a tenda, que o feijão montou sozinho, porque a gente não percebia as duas, só atrapalhávamos. E apanhámos lá um temporal, ele, coitado, é que andou a agarrar a tenda, porque aquilo ia tudo pesado, e depois constipou-se, apanhou uma carrada, e eu, a páginas tantas, lembro-me sentada no colchão, assim, se vais-te assoar ou soas-te uma vez ou sais daqui, porque eu dormia no meio deles os dois, e ele sempre a assoar já tinha uma parga de lenços. Foi engraçado. Yeah. E saíamos muita vez, mas sempre com o dinheiro muito reduzido, que a geração a seguir já tinha. O sítio da tua casa, agora cheguei aqui, a memória que tenho deste local é irmos para a Fosta de Valado, o Tónio Carlos, que havia aqui um caminho muito bom que atalhava por aqui. Que era ali por trás, sim. Caímos numa caneira, não se via nada, uma noite escura que me breu. Quem me safou foi o Feijão, dizia, eu agarrava um, agarrava o outro, para ver se saímos do buraco, lá seguimos para a festa, e depois o João teve uma ideia brilhante, a gente não tinha dinheiro, o João Boia. Que foi, já não havia pipis, comprámos 20 papos secos e o molho dos pipis, que o gajo deu aquilo, quente, e a gente molhava ao pão e comia. Estás a perceber? Eram outros... E nós tínhamos uma forma... havia um ou dois conflituosos, a malta era toda pacífica, mas havia aquele um ou dois, havia um que controlava aquele. A gente contava a ver que a coisa ia dar para o negro, chamava... Que era o conflituoso, agora estou-me a lembrar. Assim, o Assis tinha alguns problemas. Tinha traços às vezes, sim. Pois. Porque já tinha uma coisa que a gente nunca percebeu, que ele já tinha traços de doença, e depois fixava, metia-se na cabeça que estavam a olhar para ele ou que meteram-se com ele, não sei o quê. O Fernando Manuel era ótimo para controlar isso. A gente mandava e ele trazia, para não criar confusões, porque a gente, longe de tudo, só nos queríamos rir. Sempre, essas coisas acontecem porque sempre. Não dançávamos, nenhum de nós dança. Portanto, íamos para um bar, mas nós não dançávamos. Portanto, entretíamos a rir e a falar de coisas, não sei de quê, coisas assim, com piada. Vocês iam para onde, normalmente? Ir para as festas, para os bares aqui à volta? Quando andávamos a pé. Depois, quando começámos a tirar carta, ou antes disso, com o Zé Gordo, o Zé Gordo, coitadinho, levava-nos na 4L. Eu lembro na Mastora? Sim, eu ia à frente, mais 3, e ele com aquele peso, e depois para trás iam 5 ou 6, e o carro arrancava, E então já íamos a São Martinho ou a Óbidos. Eu fiquei a ver, quando o Zé morreu, encontro às vezes a mulher e as filhas, e falo sempre nisso. Eu fiquei a dever dinheiro ao Zé, porque eu não tinha dinheiro, e ia também. Eu e os outros, mas eu fixei isso. Disse ao Zé, eu depois quando trabalhar pago-te. Porque íamos, por exemplo, para Óbidos e mandavam vir um chouriço ou uma coisa, também comia, mas não pagava nada. Havia alguém que pagasse. E pronto, depois tirei a carta, depois tirou o Feijão, a minha mãe e a mãe dele emprestavam-nos sempre o carro. Havia pais que não emprestavam, porque aquilo implicava também a gasolina, não é? Quando... a gente não tinha alternativa, eles emprestavam-nos o carro e a gente ia. O Gi, o pai, também lhe emprestava. Porque eu lembro uma vez que fomos não sei para onde, e iam 2 carros. Um era o do Gi, que era um carro verde escuro, já não sei a matrícula. E a polícia mandou-nos parar, Os que iam a conduzir... Isto tudo antes do 25 de Abril? Não, depois. Já foi depois? Sim. Eu nasci em 60, 25 de Abril dá-se em 74, eu tenho 14 anos, em 78 é a minha carta, já tenho 18. Estavas a falar aí do carro, do polícia mandar parar. Então, e a gente todos muito corretos, não é? Porque alguns tinham bebido. Não muito, mas os que vinham a conduzir a gente não sabia até muito bem. Antes não havia balões, mas os polícias multavam. E eram os carros dos pais, Pois, claro. E a gente todos muito assertivos, e sai-se o Assis lá dentro de uma garrafa. A gente...
todos a tentar tapar a polícia para ele não ver, mas o Gino era bebedor, por exemplo, ele vinha a conduzir um carro, portanto não teria bebido nada de especial. Mas nós também não bebíamos muito, fazíamos um grande banzé, mas a troco de nada. A troco de nada, sim. Não, eu era contra roubar fruta e roubar coelhos, era totalmente contra, e nunca fiquei à vigia, nem ia nem ficava à vigia. Era contra, não façam isso, eu tenho ali tanta fruta, a gente vai lá e rouba a minha casa. Não era a mesma coisa. Pois, não tinha adrenalina, mas eu isso nunca fiz porque a minha mãe disse-me para eu não fazer. Havia coisas que eu não... destruir coisas ou não fazia. E alguns da minha geração também não eram muito dados a isso. O Toino, o Gin, o Feijão também não. O Zé Menais podia ficar a rir-se, mas também não... E a Rosa também não. A gente cumpria mais ou menos as regras sociais. Claro que às vezes fazíamos tonteirices, mas nada de... Íamos juntos, voltávamos juntos, tínhamos uma regra, ninguém fica para trás. Aquela coisa de ficar porque arranjou uma tipa ou arranjou um namorado, connosco... Sentiste assim muita diferença do 25 de Abril, da época do 25 de Abril na tua fase? Portanto, estavas na adolescência, não é? Nessa altura. E depois do 25 de Abril, estás aqui em Valdemaceira? Aqui em Valdemaceira só notei, não na vivência das pessoas, mas nas condições sociais. As pessoas passaram a ter carro, televisão, a arranjarem as casas, a ter uma vida muito melhor, a deixar de comer margarina aos pobres, porque havia pessoas que não tinham dificuldade nenhuma. A comer manteiga, a comprar carne, estás a perceber? Só comiam aquilo que os mais a esse nível, ou outro nível não? Não, cultural não, porque eu acho que as pessoas... Havia aqueles medos... Não, porque as pessoas não... O Barretina, quando esteve aqui, falou numa coisa que eu achei graça, porque ele estava em Lisboa e vinha aqui de férias. Mas o Barretina é mais velho, um ano, se calhar. Pronto. Mas eu não tenho nada. Ele disse que talvez notasse mais lá esta questão do 25 de Abril e as aqui mudanças do que propriamente aqui. Eu notei nas Caldas, porque andava no liceu, mas aqui não, porque as pessoas, tirando em minha casa, que o meu avô, que era ateu e republicano, estava sempre a dizer mal de cerejeira, e a minha mãe a ralhar, que vinha à pida e éramos todos presos, o meu pai, que era um bocado contra o regime, daí a posição dele em relação a mim, as outras pessoas eram politicamente analfabetas, não falavam política, portanto não sentiram nada. Sim, sim. E na altura, depois de 73, daquele discurso do Marcelo Caetano, que se acabaram as vacas gordas, as pessoas já estavam ali, o país já estava um bocado descontrolado. E depois do 25 de Abril, que houve aquele descontrole todo, as pessoas não deram por isso, porque não ligaram. Houve, de facto, e notei, foi a melhoria das condições de vida. Agora, a geração que eu faço parte e que apanha ao 25 de Abril, as mulheres ainda não foram estudar. Só a outra a seguir. Pois. Ainda iam para a menina Amélia, que era a minha tia, a aprender costura. Eu também aprendi. Uma coisa não invalida a outra. Mas a Rosa também fala nisso. Acho que era ela, tu e não sei mais quem. Que acompanhavam os rapazes nos cafés. Sim, saíamos à noite e éramos nós as duas e todos os rapazes de Valmaceira. As outras que também da vossa idade estavam em casa, ou iam para a costura, não sei. Estavam, eu lembro-me de falar da Isabel, da Leonor, da Anita do Lagarto, ela não se vai ofender porque era a Anita do Castro, não sei porque é que se chamava o seu Lagarto ao pai dela. Ela já cá teve também, né? Mas não as deixavam sair. Sim. Não tinham uma vida mais de mulher doméstica, preparadas para casarem e de serem umas boas mulheres. Então como é que vocês acham que eram vistas pela sociedade de Valdemaceira? Mal, mas nunca liguei nenhuma. Eram as destramilhadas. Mas eu nunca liguei nenhuma, acho que a Rosa também não e os nossos pais também não. Eu nunca sofri nenhuma crítica por causa disso. Até porque eles tinham noção que a gente não fazia nada de especial. Se calhar até fazíamos menos mal que os outros ficavam em casa. Porque era como a minha mãe dizia, ela vai protegida. Eles servem-lhe de proteção, não lhe vai acontecer mal nenhum. Exatamente. E eu tinha uma coisa que me dava o direito de não ter horas para chegar, porque a minha mãe disse-me sempre, se fores com alguém que beba, fica até de manhã, nunca voltes para casa por causa dos acidentes. Então eu, se chegasse de manhã, dizia sempre isso. Olha, fui com fulano tal, ele bebeu, fiquei lá. Fizeste bem, porque não havia telemóveis e a gente tinha que telefonar aos pais do fixo.
Pois. E havia muito poucos telefones. A maioria das pessoas não tinha telefone. Tinha que se telefonar para o Periquito ou para o Zeca ou assim para as Mercedes. Era para o Zeca, sim. Mas no Periquito é que havia mesmo uma cabine pública instalada. Lembras-te das festas aqui de Almaceira? Lembro. Nunca dei assim... Não eras muito... Eu fiz parte da comissão de festas num ano que fizemos uma festa de 8 dias. Que participámos todos. Trouxemos o Zé Cid, andámos muito empenhados nisso. De resto, porque a minha onda não era aos bailes, nem era a procissão, nem... Pá, não me identificava... Tu começaste a estudar Direito, não é? Sim. E... Em 78 entrei em Direito. Fui para Lisboa. Depois há aqui um bocado de corte, porque tinha que estar, às vezes não vinha ao fim de semana... porque Direito dá um bocadinho de trabalho. Pois. Porque há cursos que dão pouco trabalho e há outros que dão mais trabalho. Dão mais trabalho e são muito mais exigentes, como é uma engenharia ou que requer afinco, Direito também. Ficavas lá algumas vezes, lá ficava. Em Lisboa? Eu depois fui viver com uma colega minha do liceu, que era a Ana Teresa, de São Martinho. Epá, e às vezes ela vinha, se conseguíssemos boleia, porque vinha com a minha irmã, com o Jorge do Refia, com a minha prima Estrela, arranjávamos ali para não pagar o dinheiro da caminhoneta, que tudo pesava. Porque eu lembro-me de ir para Lisboa e o meu pai e a minha mãe sentarem-me e dizerem-me que eu ia para Lisboa com o ordenado mínimo de um cidadão português. Se um cidadão, um trabalhador, ganhava aquele ordenado e tratava de uma família, era quanto eu tinha, que era 6 contos e 500. Pagava 3 contos de passe. 3 contos? Não, 3 contos de casa e 900 escudos de passe. Ficava logo ali desazada. A minha mãe mandava-me maçãs, ovos e coisas ao fim de semana e tal, e aquilo, eu fazia uma sopa, porque eu sempre cozinhei. Eu fazia uma sopa ao domingo, e à sexta-feira a Ana Teresa dizia-me sempre: oh, Ana Maria, agora é que ela está boa, está apuradinha. Era sempre a mesma. Mudava, era de semana a semana o tipo de sopa. E depois, fazia um frango, um frango para nós dava para 4 ou 5 refeições. Um peixe, uma coiseca, uns ovos. Mas cheguei a fazer rissóis e coisas assim, para poupar. Já não tinha dinheiro e então comidas mais baratas, pronto, com o pouco que tinha. E às vezes não vinha. Depois comecei a desligar-me um bocado e os mais velhos começaram a trabalhar. E em Lisboa lembro-me de encontrar uma vez com o Gin, com uma seita do técnico que eram amigos deles. Fomos a um bar com o Fernando, que ainda cheguei a convidar para a nossa casa, o Fernando Manuel, que tinha uma empresa em Lisboa, e com os outros não tinha contacto lá, só tinha aqui. Só me lembro de ter contacto, isto muito esporádico com os dois. O resto não... Começaste a perder a ligação aqui a Valdemasseira? A ligação não, isso nunca perdi. Nunca perdeste? Agora não tinha, era disponibilidade para vir tantas vezes. Depois fui logo mãe, fui trabalhar, fui mãe, depois tive outro filho a seguir, a coisa complicou-se toda muito no início de carreira, a precisar de muito tempo e disponibilidade. Casaste total. Com que idade? 24. Tinha ideia que era mais tarde. Casei-me com 24 anos, em abril de 84. Eu tinha 23, só fiz os 24 em maio. Estava grávida do meu filho João e a minha mãe fez um espetáculo que a criança era filha ilegítima. Mas isso não existe desde o 25 de abril, não há cá filhos ilegítimos. Mas não sei o quê. Está bem, eu caso-me. Porque era Ela queria que tu te casasses. Sim, mas... e o Carlos Jorge também, porque o Carlos Jorge é católico. E então era mais bonito. Pois. Eu parto da igreja e disse: isso não contem comigo, mas pelo civil... E assim foi. A minha madrinha foi a minha irmã e o Jaime, o meu sobrinho. O meu cunhado Ramiro não estava. Pois andava embarcado. Pois, e o meu pai já estava reformado e foi o meu tio Lamarão e a minha tia e pronto. O teu pai foi aqui muito falado, não sei se já passaram os episódios ou não, quando isto for para o ar, mas foi aqui muito falado e elogiado por muitas pessoas que passaram aqui, o Carlos, o António Carlos, o Carlos Feijão,
E contavam histórias dele. O meu pai era uma pessoa diferente à época, não só por ter mais instrução, porque era um tipo que lia muito, conhecia o mundo e não o conhecia como a maioria das pessoas que andavam embarcadas, que é o cais. Ele conhecia os povos, ele saía, ia ver, ia contatar, comer comidas diferentes e não sei o quê. Ele viajava bastante? Bastante, porque ele andou anos, não sei quantos, nos navios suecos de cruzeiros de volta ao mundo. Isso custou-lhe o primeiro casamento, mas não interessa. E epá, ele falava-me da Nova Zelândia ou da Austrália, das Ilhas Salomão, criou-me o gosto de viajar e por aceitar as diferenças de coisas chocantes. Ele contava-me que teve uma vez preso 40 dias na Arábia Saudita. Ele e o capitão. A tripulação ficou a bordo, ele era o chefe de máquina e o capitão foram para a terra, para o barco não poder sair dali. Cometeram uma ilegalidade qualquer e era um carregueiro, acho eu. E tiveram 40 dias na Arábia Saudita. Diz o meu pai, é chocante. Os árabes têm uma vida totalmente diferente. Eu não queria ser mulher naquela sociedade. E depois contavam-me coisas muito giras, que via umas cordas penduradas ao lado de uns buracos e foi lá espreitar e ver como é que era. Então aquilo servia para limpar o rabo, faziam um cocó e depois limpavam o rabo àquela corda que ficava lá pendurada. E contava-me coisas dessas da Alemanha do pós-guerra, que ele dizia-me: há coisas que eu não te posso contar porque és menina, mas eu cheguei à Alemanha no pós-guerra, não havia homens, um homem era rei, um homem, umas meias de vidro, era um sucesso. E tinha histórias picantes e depois era um tipo, até casar com a minha mãe não tinha nada, gostava de jogar, o casino, os gostos caros, restaurantes caros e tal, despatifou o dinheiro todo. E depois casou com a minha mãe, que ela levou, que era a Saloia esperta, como ele se chamava, a uma linha mais pragmática, até porque eu depois nasci. E ele preocupava-se muito com o facto de já ter muita idade e eu ser muito pequena. Porque ele atinge a idade da reforma, tinha 13 anos, em 73. Pois era mais... E me projetava que fosse estar para fora e que continuou a trabalhar depois de reformado. E o Tony vai para a economia ou para a gestão, um bocado o meu pai daquilo que lhe dizia. Sim. Que estava-lhe sempre a dizer: tu, se quiseres enriquecer, uma coisa fantástica é vender as coisas que não são tuas. Ele disse isso aqui. Eu lembro-me de ouvir e dele dizer ao Tony: então, mas vens para aqui namorar a miúda e não lhe trazes nada. E o Tony apareceu-me com uma mão cheia de repousados. E de um café, ele pagar os cafés a toda a gente com... Estou a investir em vocês e depois quando eu me reformar são vocês que me pagam a mim. Sim, havia alguns deles que o meu pai gostava muito. Apreciava, porque às vezes dizia: pá, fulano tal, estive a falar com ele, é um tipo esperto e vai evoluir e não sei o quê. Havia alguns deles que ele gostava mesmo muito. E então vivia os sucessos dessas pessoas, desses amigos meus. Um deles, o Tony Carlos, o Feijão, não sei o quê, vendia, apreciava as conversas que tinha com eles, com o Zé Bá. E era uma pessoa diferente, eu reconheço à época. Os locais onde vocês se encontravam, para além da manjedoura, era dentro nas casas Encontrávamos, normalmente saíamos depois de jantar. Eu e o Feijão nós comíamos mais cedo, éramos os primeiros. E depois os outros iam chegando, ou no salão, depois quando aquilo já te abriu. Também íamos muito ao Pandeló a pé, para aquela máquina da música, dos discos. Era sítios que tinha que ser perto, porque a gente ia a pé. O Casal da Ponta era um desterro que evoluiu imenso. A estrada era toda esburacada. Eu lembro uma vez, vinhamos da festa de Alfeizerão, eu caí logo no primeiro buraco, tive-me a agarrar a um deles, já não sei qual é, acudam-me que eu já esfacelei uma canela, porque aquilo puseram um bocado de alcatrão, mas depois não se via nada, não havia luz. A gente ia a palpar, havia uns que eram mais dados ao equilíbrio, eu não era. Tanto que caí aqui na caneira quando vinha do coisa também. E íamos assim para sítios que desse para ir a pé, São Martinho, mais perto. Não,
Não tínhamos outros meios, mas a gente entretinha-se, por exemplo, à porta da Majadora, a rir à gargalhada, até à 1 ou 2 da manhã. Falava-se muito, não era? Havia muito contacto e havia pessoas que tinham características que a gente estava sempre à espera deles, sei lá, o Reforma Agrária, o Bertolino... O Vítor Sandokan. O Vítor, bom rapaz, morreu de uma forma horrorosa. Primeiro sem dinheiro e depois com uma doença oncológica, ele ia-me ver muitas vezes ao Sencal. Ah, era? Ia. Eu mantive sempre uma ligação com ele, porque ele fez uma coisa no dia que eu me casei. Apareceu uma rosa com uma carta e ele, com um serviço de couve feito por ele, da fábrica dele. Sim, sim. E depois manteve sempre um contacto comigo e eu com ele. E fui eu que lhe disse para procurar assistente social de Alcobaça, para o ajudar, para ter uma pensão, para não sei quê, para arranjar um advogado, porque ele, quando adoece, tinha dívidas da fábrica à Segurança Social e Segurança Social. Pois. E eu tentei ajudá-lo, às vezes até financeiramente, ele não queria, não leve-te a mal. Vai comprar uma coisa, vai não sei onde, para a gasolina. Era uma pessoa e ele boa. era bom homem, Era. O pai dele era uma joia. Eu conheci muito perto, porque eu vivia mesmo em frente a e ele. o pai e a mãe também eram boas pessoas. Sim. O Tio Carreira eram pessoas muito metidas com ele, trabalhadores e tal, e educaram-no, mas ele depois, aquele casamento foi desastroso, depois enverdou por umas vias esquisitas. Uma vez encontrei-o de fato completo, tipo amarelo, com uma seita atrás dele a convidar-me para ir ao bar dele de Alcobaça, que as raparigas lá trabalhavam. Disse: Vitor, pelo amor de Deus, eu tenho um bar de alterno, se vou para lá, desgraço-me toda, então, mas não tem mal, aquilo, elas são boas raparigas. Eu não duvido, que elas sejam umas joias de pessoas, que aí não foi nesta vida. O que é que eu vou para lá fazer? Dar lições de moral e tal? Ele não percebia, porque eram tão boas pessoas. Mas é isso, é essa, porque ele era de uma a genuinidade dele, não era? Era o que tinha. Quando se deu o 25 de Abril, a gente ouvia muito música revolucionária, do Fausto, do Zeca Afonso, e ele, uma noite, sai-se com esta, o Tó chorava a rir. Tinha 3 discos em casa e gostava dos 3 da mesma maneira, do Zé Afonso, do José Afonso e do Zeca Afonso. Nunca mais me esqueço disso. E depois o Tó dizia: vai lá buscar os discos a casa. É que vou mesmo. Porque na cabeça dele eram 3 cantores diferentes. E não dava. E eles, é o Vítor Sandokan por causa de uma série que apareceu na televisão. Era o Sandokan? Do Sandokan, que ele sabia, comia aquilo e sabia tudo sobre a série. E a gente meteu-lhe a alcunha de Vítor Sandokan. Como, por exemplo, o Spitz. Foi quando o Mark Spitz ganhou aquelas medalhas todas de ouro. Ele em São Martinho, a gente íamos todos para aí São Martinho. E havia uma pessoa que nadava muito bem, que era o Zé Guinada. O Zé Baga, nadava muito bem. E a gente nadava todos tal ok, mas nadávamos. Agora o Spitz estava ali na arrebentação a bater com os pés e não nadava nada. E então esse nome foi mesmo para... Foi, porque foi na altura que o Spitz foi campeão olímpico e tal, veio daí algumas coisas eu sei. O Carlos Feijão nunca teve alcunha, o Zé tinha as alcunhas do pai, o Menaias, o não sei o que, era do pai, não era dele. O Fernando também não tinha, o Tónio também não tinha, era o Tónio da Matilde. O Zé Bá, o Bá deve ser uma coisa de infância dele, possivelmente, porque ele é Zé Eduardo, tem o nome do pai, que era uma joia de homem também. Gostava muito do pai dele e da Dona Maria, da mãe. Eles moravam lá em cima, não era? Sim, ao pé da escola, lá numa rua. Ao pé da E da Lina, sim, naquela ruinha do Dantes e da morava ao pé do... Como é que ele se chamava? De um que também era um cromo. Era um baixinho, o Alfaiate. O Alfaiate. Esse estava de tiros de espingarda e tudo. Esse homem tinha uma coisa. Mas ele já vem... Ele veio morar para Valmaceira já mais tarde. Eu nem sei de que era essa casa que ele comprou, que era uma casinha pequenina. Sim, era ali. Eu não sei se namorava aí o Beleza mais a mulher. Porque eu só tenho ideia do Beleza morar naquela... Não, mas ela morava ali. Eu lembro-me de ir com a Rosa, com a filha, a casa deles, e não sei se era antes da Tia Maria, da mãe do Zé Guinada, se era a Fajoa.
Sim. Moravam aquelas casinhas pequeninas, não tenho já ideia, mas também moraram ali, porque eu lembro-me de ir lá e a mãe a lavar a louça. Eles eram muitos filhos, num alguidar na rua, com a água, a lavar a louça toda no alguidar na rua, não tinha cozinha. E depois esse homem comprou uma casa ali de alguém, que isso não tenho memória, porque isso não era bem a minha zona. A minha zona era mais aqui para o Casal Caldeano. Mais deste lado. Mais deste lado. Não tenho ideia. Mas nós não tínhamos muito alcunhas, não tenho ideia. Estávamos todos muito bem. Isso é, especialmente com as mães. As mães eram extraordinárias. A Maria Adelina, a mãe de Fajão, a tia Celestina, essa mulher era uma joia de mulher. O que ela desculpou ao filho, desculpava tudo. Só podia também. Mas ele, coitado, não fazia nada de mal. Ele é muito bem disposto e tem uma memória prodigiosa. Nenhum de nós tem a memória dele. Ele é uma coisa impressionante. Uma coisa, ele fixou tudo. E era a tia Maria, a mãe do Zé, também era uma joia de pessoa. A Matilde, era uma querida. E a gente ia para lá, sujava a casa toda e eles não se zangavam. A tia Maria sempre fritaram os rissóis de camarão, que era para o Fernando. O Fernando adorava os rissóis dela. Depois era o Zé assim: vocês foram para mim, não ia fritar, mas que é para ele e tal. Eram todas. E lembro da tia Maria, uma vez ela estar a arranjar morangos, eu lhe ter dito: olha, você ponha umas gotas de limão com açúcar, que isso fica muito melhor. E ela depois falava sempre nisso. Foi a revolução dos meus morangos. Eu gostava muito de conversar com elas. E daí, talvez, saber de coisas mais antigas, porque eram enciclopédias, estavam ali. E conviver com a geração da minha irmã, que tem mais 15 anos, onde faz parte da Gracinda, Estrela. Eu lembro-me muito de ir para a casa da minha irmã, depois ela ir o fim de semana à parede da casa do Jorge e da Gracinda, a casa do Tonico e da América, porque eles conviviam todos. E lembro-me uma vez fomos à FIL e a filha do Jorge e da Gracinda, a pequenita, dizia: vamos mais aos tocolantes. Não sabia dizer autocolantes e autocolantes. Lembro sempre da miúda pequenina. Figuras assim de Valmaceira, que te lembres assim carismáticas, assim mesmo fora do comum da minha geração, era o Vítor e o Zé, porque eram pessoas fora dos padrões. Porque o Tó era um rapaz muito certinho, era o Américo da Pia, que também era um bocado, mas por motivos diferentes. Sim. Porque eu lembro-me da mãe e meter lá a caminhonete, porque ele não fez a instrução primária no tempo devido, ele era um homem de mão dada. Era a proteção super ali. E atraso, a minha mãe dizia muitas vezes: a mãe é muito atrasada, e fez do rapaz um atraso, ele já devia ter algum problema. Sim. E depois a gente saía ou uma coisa qualquer e ele acreditava em tudo que o Tó lhe dizia. E o Tó às vezes só vendia-lhe umas teorias completamente estúpidas e a gente: não diga-se isso. Por exemplo, a utilização da casa de banho. Ele tinha casa de banho, mas não podiam usar. E então iam fazer as necessidades ao quintal. Era? Era. E depois o Tó era assim: hoje entras, vais direito à casa de banho e fazes cocô na sanita e depois já está feito. A mãe não deixava ir? Não. Estás a ver essas... Mas isso não era nem falta de dinheiro, nem era atraso, e atraso mesmo intelectual. Eu acho que as pessoas ali naquela zona onde é a tua sogra, era uma zona de pessoas com dinheiro. Umas seguiram os tenistas, o Tó, a Dona Vina, eram pessoas, a Dona Vina e o marido eram pessoas mais avançadas. Eu gostava muito de falar com o marido, que não me lembro agora o nome dele. O Prudêncio? O António Prudêncio. Gostava muito de falar com ele. Era um homem que tinha uma... E com a mulher a que morava lá atrás, nunca teve filhos, que adormecia. Sim. Na seca da Pia, do Pio. Sim. Eram pessoas, todas tinham muitas terras e até eram abastadas. Agora, aqui para baixo eram os menos... Do Zé Besouro, não é? A mulher dele. A mulher do Zé Besouro. Sim, agora também não vem a... Não me lembro o nome dela. não essa mulher era um prato também. Sim. Era muito engraçada e muito boa pessoa.
Depois ganhou uma doença do sono que contava às vezes, uma vez que estava lá a contar-me a minha irmã. Opa, adormeci em frente de um prato com bacalhau e batatas, quando acordei estavam lá os gatos, já só tinha espinhas. Ela tinha uma doença qualquer que adormecia. E contava aquilo, era muito gira. E depois casaram, e quando houve o tremor de terra de 67, 69, ele saiu, fugiu, e depois dizia-lhe, querida Amanda, e ela mandou-se escalabardar-nos os dois cá embaixo, porque ela mandou-se para a janela, e ele não pôde com ela, claro. Muito bom. Mas era um casal engraçado. E lembro dos tenichas, do pai, da tia Rosa, da mãe deles, pessoas de trabalho agrícola, o Dantes, andei com o Orleano e com o Jaime na escola primária. O Orleano era inteligentíssimo, pá. O Arliano andava em contabilidade, se não me engano. Muito inteligente. Era um tipo mesmo com uma inteligência acima da média. Podia ter sido aquilo que ele quisesse. Não quis ser nada, ninguém lhe pode fazer nada. O irmão era mais calmo. Agora, ele era um rapaz com uma coisa... O nível de aprendizagem dele diferenciava-se de todos os outros. E eu pensei sempre que eu tenho uma diferença de idade. Que ele fosse longe. Mas não foi. Pois. E não foi porque os pais não pudessem pô-lo a estudar, porque podiam, sim. porque ele não quis. Foi dele. Pois não deve ter querido. Foi dele. Mas era um tipo... E lembro do Dante estar na escola primária e ele dizer, muito alto, não sei quanto se enforcou-se, muito alto. Tinha-se enforcado naquele dia. Naquela altura enforcava-se muita gente. Sim, não é? o pai da Amélia, da mulher do Zé Rosa, que também é dos Tenichas. O pai dela enforcou-se ali numa casa que está à venda. E depois eu queria ir lá ver. E a minha mãe, esta é maluca, agora ver enforcar. Enforcou-se muita gente. Enforcou-se o avô do Fernando Manuel, o pai da minha prima, que eles ainda eram parentes. E houve muita gente também tomava veneno, não era? Matou-se um amante da Arminda na parte de baixo, que era ao pé da casa dos teus da minha avós. avó, sim. Eu lembro-me da minha avó estar ali naquela... Aqui tinha uma escadinha, não é? E ela estar ali a falar com ela. Sim. Eram, prima, ela falava pois muito. Os motas eram todos parentes. Sim. Havia o Mota Rico, como a minha mãe dizia, que estava em Lisboa, e a minha mãe e a minha tia chegaram a ir para lá a passar semanas, como iam aos mosqueiros à minha bisavó, a pé as duas, na época da fruta, porque nos mosqueiros já havia muito pêssego e maçã, e elas ficavam lá na casa dos avós delas, que eu já não conheci. E tenho pouca ligação às pessoas dos mosqueiros, porque a minha mãe nunca promoveu isso. Tens lá família, então? O meu avô era de lá. Sabia. E a última vez que fui lá foi com a minha irmã, e mal saí do carro, um homem disse assim, esta é filha do Castro de Valmaceira. E eu para ele, e você é família do meu avô Agostinho, que você é igual a ele. Mas não tenho... Uma esposa de um primo nosso, que era o João, veio ao funeral do meu cunhado. Mas não tinha... A minha mãe nunca promoveu isso. Aquilo eram estradas de terra batida, e ela depois dizia que sujava o carro todo e que ainda ficava para lá atelada, e então não ia. Não convivi muito. Mas também havia o Zé Moco, não é? Lá de baixo. O Zé Moco era o que dizia... E o Joaquim da Moca. Pois, mas isso eram diferentes. O Zé, que era mesmo surdo-mudo, era o que dizia que o sonho dele é ver a sobrinha, que era a Gracinda, em cima de um cavalo branco a tocar concertina. A Gracinda esteve aqui e falou disso. Era. Mas esse convivia mais quando a minha irmã e a avó... pronto, e que ia ali ter com a tia e com o tio, porque aquela parte não era muito... E lembro-me dele, mas era um tipo completamente pacífico, nunca, que eu saiba, nunca fez mal a ninguém, só teve a infelicidade de nascer surdo-mudo. Pois. Ele não era bem mudo, porque às ele vezes, falava. Pois, ele aprendeu a falar. Só que não ouvia. Não ouvia, claro. Então as e palavras dizia tudo mal. Exato. Mas era totalmente diferente. O outro era um homem casado. O Joaquim da Moca? Sim, era o pai do Sr. Abílio, que morreu há pouco tempo. Era o pai dele. Por acaso não tinha ideia. Eu julgo que a casa que eles têm ali era a casa dele, que o Sr. Abílio herdou do pai.
porque esses também só vinham, casaram-se em Lisboa. A mulher era filha do Tito Alalim, que tinha uma junta de bois. A Beatriz. Isso eu lembro muito bem da junta de bois do Tito Alalim. E a casa da irmã, da que está doente, era onde era a casinha dos pais do Tito Alalim, da Tita Alalina, quando eu me lembro o nome dela. E ele lavrava terras com a junta de bois, contratavam-no para ir com os bois lavrar terras, e ia lavrar à minha avó. Eu lembro muito bem dele. Também era uma casa muito modesta, muito pequenina, ali ao pé do José Vitorino, e julgo que a Dona Beatriz e o Sr. Abílio foi a herança do pai dele. Mas esses só vinham à festa. Vinham cá. Pronto, a minha irmã apanhou quando eles eram adolescentes e pequenos e não sei o quê. E eu depois, 15 anos depois, já os apanhei casados, a morar em Lisboa e a vir na festa de Valmaceira ou no... sei lá, não vinha, as pessoas não vinham de fim de semana. Não tenho imagem das pessoas, senão nas festas, o Abílio de Cachimbo. Era um casal extraordinariamente elegante e bonito. O Abílio, eu privei muitas vezes com ele, porque eu fiz ali uma coisa de computadores, e então ele participou, e desde então depois usou essa parte, essas competências que ficou a ter, para escrever. Ele mostrou, porque andava a escrever. Tinha muita coisa escrita. Mas a memória que tenho deles é só das festas. Sim. Porque depois é que, quando se reformaram e voltaram para cá, eu, por exemplo, o cunhado só o conheci quando veio para aqui morar, porque elas foram trabalhar muito novinhas, porque antigamente a miséria era muita, ou em alguns casos, trabalhadores sem terra, rurais. E então punham as miúdas a servir em Lisboa. Pois. E elas foram miúdas para casas que depois eram as casas delas, foi onde ou para a Quinta de Frois, ou iam para um sítio desses, e perdi as pessoas de vista, só as apanhei depois mais tarde. Não tenho memória de conviver com... Se calhar o Zé Menaias é capaz de ter menos um ano de se lembrar de mais coisas, eu não me lembro. Não te lembras de muita coisa dessas? Mas também, já disseste aqui tanta coisa, tanta memória que aqui ficou. Obrigado, Ana. Se tivesse mais pessoas... Era mais fácil, sim. Era mais fácil, porque um puxa uma coisa, o outro puxa outra. Não, mas já temos aqui muita coisa. Obrigado por teres vindo. Espero não ofender ninguém, porque falei de memórias. Está tudo por escrito. Falei das memórias que vivi. Se ofendi alguém, peço imensa desculpa. A ideia não é ofender ninguém aqui. E tenho um respeito enorme. E se alguém se sentiu ofendido, que acho que não é o caso, também é o sítio para virem cá falar e dizer a versão delas. Obrigado, Ana. Até à próxima. Obrigado mesmo.